Lula foi condenado e preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Empresas como a Odebrecht fizeram delações premiadas e até lista com apelidos de vários parlamentares, inclusive do PT, estavam nesta lista. Entre eles a amante, que é a Gleisi Hoffmann, e o Drácula, Humberto Costa. E até pessoas como José Sarney estavam nesta lista. Bolsonaro não estava. Palocci, que foi seu ministro da Fazenda, em sua delação cheia de provas e documentos, disse várias vezes para o juiz Sérgio Moro que alertava o Lula para ir devagar, pois ele não teria como legitimizar tantas propinas e que o terreno e a construção do Instituto Lula, no valor de 12 milhões, seria impossível de cobrir. Mas o Lula, na sua ganância desenfreada, não se importava com mais nada. Afinal, o sistema estava praticamente todo corrompido e ele achava que jamais iria investigar, pois se investigasse todos estavam meio que envolvidos ali na trama dele. Depois de condenado, ele recorreu e o colegiado, ou seja, 3 juízes diferentes, reavaliaram todo o caso, avaliaram todas as provas e não só mantiveram a pena, como aumentaram os anos de condenação do ex-presidente Lula. Nós brasileiros sentimos na pele o país ir afundando, uma empresa sem concorrente como a Petrobras quebrar e o sistema quase que colapsar. Lula condenado e preso. Em qualquer país sério, ele jamais poderia sair da cadeia. Indiretamente, quantas pessoas esse homem não prejudicou? Quantas famílias não foram prejudicadas pelas obras superfaturadas para que algumas empresas ficassem milionárias e molhassem a mão de pessoas como Lula? Ali parecia surgir um novo Brasil. O país começou a ser um exemplo de justiça e intolerância à corrupção. Porém, como disse antes, eram tantos parlamentares envolvidos nos esquemas de corrupção que essa separação do joio e do trigo sabíamos que levaria anos. Mas prender o mentor ou o chefe dessa organização já acendia um sinal de alerta para todos. Eu mesmo não entendia por que eles tinham tanta sede ao poder, mas hoje eu entendo. Aprofundando um pouco mais na política, percebemos que não é só estar lá, é participar de uma organização criminosa. Ali, muitos brasileiros começaram a entender para que servia o STF, qual era a função deles e quem colocavam eles ali no cargo que eles ocupavam. Agora, o STF começava a entrar em cena, começava a atuar de uma forma muito mais incisiva. E o povo brasileiro, na sua maioria, começou a entender quem era o STF e para quem eles trabalhavam e por que eles faziam o que estavam fazendo. Ou seja, em uma manobra totalmente monocrática de apenas um ministro, o Edson Fachin, ele anulou todos os processos do Lula, dando a ele a liberdade. Segundo uma parte dos ministros do STF, o juiz Sérgio Moro agiu de forma parcial, sendo assim anulada a condenação. Agora, se o juiz foi parcial, o que dizer de uma corte onde o ministro que descondenou o Lula foi nomeado pela Dilma? E mais, Lula indicou enquanto presidente Carmen Lúcia e Dias Toffoli, e a Dilma indicou Fux, Rosa, Barroso e Fachin. Quem é mais parcial nessa história? Na verdade, vejo que o sistema precisava mais de Lula do que todos imaginavam. Para bater de frente com todo esse sistema emparelhado, precisávamos de um fenômeno, de um mito. E Bolsonaro estava voando, com declarações às vezes grosseiras e polêmicas, mas com um coração humilde e puro. Uma pessoa que arrastava multidões onde passava. Ele não só estava se candidatando, como ele foi eleito presidente do país. Veio a pandemia, e acredito que ali ele perdeu a eleição. Não por ter feito algo errado na pandemia. Para mim, ele acertou em todas as suas decisões, que foram poucas, pois o STF tirou todos os poderes e decisões dele, dando liberdade para prefeitos e governadores tomarem as regras do jogo. Ainda como se não bastasse, um ministro do STF teve a coragem de impedir a polícia de efetuar rondas em algumas comunidades, como se isso fosse proliferar a pandemia. Imaginem quanto dinheiro desviado iria ter se o presidente na época da pandemia fosse o Lula. Com a pandemia, Bolsonaro criou o auxílio emergencial, pois ele pediu para o povo trabalhar e ficasse em casa quem pudesse. Mas o fica em casa, a economia a gente vê depois, foi proliferada em todas as grandes mídias, jornais e os principais governadores, esquerda e centro. A pandemia freou o Brasil, mas mesmo assim nosso ministro Paulo Guedes conseguiu manter a casa em ordem, sem aumentar impostos e sem criar taxas abusivas. Porém, com essa freada do país, pessoas menos informadas, em especial na região Nordeste, não conseguiram sentir no seu dia a dia a melhoria de um país quando alguém que está no poder não se corrompe como Bolsonaro não se corrompeu.
E eu estou querendo transparência. Eu cresci dentro do parlamento, 28 anos lá dentro, ouvindo que a democracia não tem preço. Paulo Guedes já disse que tem 2 bilhões para comprar as maquininhas para imprimir o voto o ano que vem. E deixo claro, o voto não é o retorno ao voto em papel. É uma maquininha que imprime o voto, você não tem contato manual com o papel, ele cai dentro da urna. Se o Congresso não aprovar o voto impresso auditável, o senhor vai aceitar isso? Nós vamos querer dar isso, o Congresso, eu respeito o parlamento brasileiro, né? Nós vamos querer a contagem pública dos... Veio as eleições, e com o Lula elegível, Bolsonaro fez várias críticas ao sistema de apuração de votos. Ele queria que o voto fosse auditável, com um impresso comprovando o voto para futuras contagens caso necessário. Isso foi um afronto para Alexandre de Moraes. Ele tornou isso muito pessoal. Vimos a partir das eleições toda uma manobra para limitar tudo que o Bolsonaro e a direita falava, mas deixavam Lula e toda a esquerda fazer e falar o que quisesse. Artistas globais e emissoras como a Rede Globo, que foram prejudicadas no governo Bolsonaro, Globo por não receber verbas de publicidade, e os artistas pela Lei Rouanet sofrer alteração e ir apenas para artistas iniciantes e não os globais como era no governo PT. Começaram uma avalanche de calúnias e difamações, como a Amazônia, que antes queimava, mas hoje o governo Lula não queima mais. Pelo menos não para eles. Além dos artistas e da grande mídia, os ministros limitando os canais de direita do YouTube mais relevantes a publicarem conteúdos até o fim das eleições. E o inacreditável aconteceu. Lula ganhou as eleições e Bolsonaro perdeu. Bolsonaro perdeu porque as eleições foram manipuladas. Ministros do STF que fugiram das suas atribuições e foram comandando o país gradativamente. Perdeu porque a grande mídia começou a manipular as pessoas que ainda assistem os jornais. E acreditem, tem muitas pessoas que ainda vê o Jornal Nacional. Perdeu porque o Nordeste e algumas regiões do Norte são de extrema falta de emprego. E tem regiões que a fonte de renda, na sua maioria, é o Bolsa Família ou algum emprego ligado a serviços públicos. E lá o PT governa, tanto os estados quanto as prefeituras. Será que eles nunca se perguntaram por que a região lá é tão pobre e sempre o PT governou, e no sul é tão rica e aqui o PT nunca conseguiu governar? Com a vitória do Lula, podemos observar qual era o público dele. Pessoas em sua maioria que não acompanham ou não gostam de política. São pessoas que às vezes não leem a notícia e com aqueles títulos sensacionalistas acabam tomando as suas decisões. Votaram errado e o pior, não acompanham seu presidente para poder cobrar dele agora os absurdos que ele está fazendo lá. Onde o Lula vai, ele é vaiado, e onde o Bolsonaro vai, ele nem consegue andar de tantas pessoas que o seguem. Isso é inquestionável. Porém, o Lula fez o certo. Ele sabe que não tem o povo, então ele tem o sistema. O sistema tirou ele da cadeia e o sistema vai pôr Bolsonaro na cadeia. Só que diferente do Lula, que teve provas e delações contra ele, o Bolsonaro não estão conseguindo nada, mas eles estão usando narrativas. A primeira ação do STF foi tornar ele inelegível. Ou seja, liberaram um condenado para disputar as eleições, mas tiraram esse direito do Bolsonaro porque ele conversou com diplomatas e nessa conversa ele falou que não confiava nas urnas eletrônicas. Nossa, isso é um crime muito grave. Depois, o escândalo foram as joias, sendo que ele mesmo falou que as joias foram dadas a ele e ele perguntou para o setor responsável se teria que devolver à União. E a mesma permitiu que ele ficasse. E se tivesse que devolver, ele devolveria e pronto. Tanto que o cara usa uma caneta Bic e um relógio Cássio. Isso se tornou um baita escândalo, mas Lula disse que saiu com 2 containers de presente. Situações parecidas para um escândalo global e outro apenas uma manchete de jornal. Daí pegaram o Cid e pediram para ele fazer uma delação. Não se sabe ao certo, pois os inquéritos do Alexandre de Moraes são um mistério, mas algumas mídias noticiaram que a delação é fraca e não tem provas. Isso acaba perdendo a força também. Mas eles não vão descansar até achar uma agulha fora do palheiro para prender Bolsonaro. Na semana que o Lula abandona as lives por falta de público e o Bolsonaro faz uma live e em uma única live Bolsonaro alcança mais visualizações do que todas as lives do Lula junto. Na live Bolsonaro começa a indicar pessoas de confiança dele para as prefeituras e o sistema não quer isso. Eles querem tudo emparelhado de novo e daí começam a queimar a reputação desses candidatos. Futuros candidatos como Ramagem. Ramagem é um homem de confiança do Bolsonaro, um cara decente que trabalhou na BIM. Então, abriu-se um novo escândalo, o escândalo da BIM. Sendo que, para resumir, a mesma não deu em nada. E vimos que o único que tinha algo ilícito
era um que o Ramagem demitiu na gestão dele por desvio de recursos e o Lula o recontratou. Mas daí começam as narrativas. Ou vocês acham que essa repórter ela fez isso sem querer? A Agência Brasileira de Inteligência. Atenção, 9 horas e 52 minutos, informação em primeira mão que você vê aqui na Globo News. A Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da ABIN. O vereador do Rio de Janeiro jamais teve qualquer cargo na administração federal. Não há explicação possível para ele ter consigo um equipamento cadastrado na Agência Brasileira de Inteligência. Não é só essa a informação que eu trago para vocês, embora este seja o fato mais importante no dia de hoje e traga aqui o tamanho da interseção, o tamanho da interferência que havia entre os aparelhos públicos de segurança que teriam sido sequestrados para favorecer diversos interesses da família Bolsonaro e o que de fato aconteceu. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, tinha, segundo fonte da Polícia Federal, um computador da ABIN entre seus pertences. Para elencar aqui, eu acabei de trazer a informação que os filhos e Bolsonaro estavam na casa quando a Polícia Federal chegou, pois eles deixaram o local de barco. Assim que a Polícia Federal aparece, Bolsonaro e seus filhos saem de barco. A notícia foi dada e a manchete circulou. O que ela queria fazer já tinha sido feito. As manchetes estavam em todos os lugares. O Bolsonaro resolve sair na rua e ele é simplesmente ovacionado. E do outro lado, Lula vai a um evento no Rio de Janeiro, onde o prefeito obriga as pessoas a ir ao encontro dele. E o que o sistema faz? Ele vai atrás dos principais nomes ligados a Bolsonaro, como Braga Neto e Augusto Heleno. Retira o passaporte do Bolsonaro, baseado em uma tentativa de golpe que nunca existiu, que segundo eles foi apreendido na casa do Cid e tem na internet uma transcrição do que foi encontrado. E olha o que diz a transcrição do dia 5 de julho de 2022. Isso me lembra muito aquela reunião ministerial que o STF acabou divulgando e eu confiei mais ainda no meu presidente. Olha o que diz Bolsonaro. Abre aspas. E eu tenho falado com meus 23 ministros que não podemos esperar chegar 2023 e olhar para trás e falar o que nós não fizemos para deixar o Brasil chegar na situação de hoje em dia. Nós temos que nos expor, cada um de nós. Não podemos esperar que os outros façam isso. Não podemos nos omitir, nos calar, nos esconder ou acomodar. Não posso fazer nada sem vocês. Vocês também patinam sem o executivo. Os poderes são independentes, mas nós dois somos irmãos. Temos um primo do outro lado da rua, que tem que ser respeitado também. Mas todo mundo tem que ser respeitado. Tem que respeitar em primeiro lugar, e nós não abrimos mão disso. Fecha aspas. Só liberdades e um pedido de respeito. Isso é algo golpista? Em outra parte da descrição ele fala, abre aspas, nós não vamos esperar 2023 e 2024 para se fuder. E depois perguntar por que não tomei providência lá atrás. Não é providência de força não, não é dar tiro. Ô Paulo Sérgio, vou botar a tropa na rua, tocar fogo aí, metralhar? Não é isso, porra. Então vejam, o que tem de mais nisso? Ele está falando que não vai fazer esse tipo de atitudes. Que o pessoal está querendo narrar como ele fosse fazer. Está mais do que claro que não conseguem nada contra o Bolsonaro. Então eles estão desgastando o presidente e a imagem dele o máximo possível, para que cada vez menos ele tenha relevância. Mas isso acaba dando mais força para ele. Talvez Messias seja o nosso mártir, o primeiro injustiçado, o massacrado. Estão tentando acabar com ele, mas o povo acordou. Somos unidos e fizemos barulho. Só temos que tomar cuidado para não cair em ciladas como foi no dia 8 de janeiro. Falando da invasão do dia 8 de janeiro, também serviu como respaldo para que os ministros falem em golpe. Na verdade, o que houve foi uma invasão e vandalismo de uma minoria. Mas, me digam, qual era o objetivo? Eles entraram e estavam errados, isso é fato. Mas lá dentro, como iam tomar o poder? Se os ministros quisessem prender, bastava um telefonema. Por que não pediram para prender? Por que o Flávio Dino não impediu também? Por medo de senhoras com bandeiras? Era fácil resolver, mas não queriam resolver, queriam ter argumentos para depois usar como um escudo. Cadê as filmagens da invasão? Por que Flávio Dino extraviou elas? Como um cara faz isso e ainda passa na sabatina do Senado? Lula está governando o país com os aliados mais poderosos que existem e uns ministros intocáveis. Estão derrubando todos os parlamentares de direita, um a um. Vimos o indulto do presidente ser derrubado. Vimos a Polícia Federal investigar Bolsonaro por importunar baleias. Vimos Delanol ser caçado pelo TSE. E percebemos que agora ninguém faz aquela pergunta: quem matou Marielle? Pois com a descoberta de quem realmente foi o mandante, não é mais interessante falar, pois não está associado a Bolsonaro.
não pode ser linkado a ele. É tanta hipocrisia, é tantos absurdos que às vezes parece que o país não tem mais jeito. Vejo petistas envolvidos em escândalos de corrupção no poder e em ministérios do governo, e vejo pessoas ligadas à direita sendo massacradas por suposições. Façam uma imaginação. Pegar e quebrar o sigilo telefônico e fiscal de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Será que não vão encontrar nada ilícito? Ou nós acordamos de vez ou viramos escravos de uma falsa democracia?